Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOACM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre banco de dados Oracle. Nosso objetivo aqui é realmente te ajudar. Fala um pouco sobre temas que caem na prova de certificação, temas para te ajudar no dia a dia sobre projetos reais na prática, beleza? Hoje a gente vai trazer um tema aqui um pouco mais conceitual, tá? Que é um tema fundamental para quem não entende a arquitetura do Oracle Database, né? Um elemento que compõe a arquitetura aí do banco de dados Oracle que você precisa saber, tá? Então, um tema importantíssimo que a gente quer trazer aqui para que você realmente consiga ter um entendimento do que é a estrutura física de armazenamento do banco de dados Oracle, beleza? Então esse é o tema do vídeo de hoje. Se você está gostando, cara, dá um like, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações para a gente poder estar sempre te ajudando a levar a sua carreira para o próximo nível. Se tiver alguma dúvida, deixe as dúvidas aqui nos comentários, porque o nosso objetivo vai ser realmente te ajudar a ter resultados quando o assunto é banco de dados Oracle. Beleza? Então vamos lá, pessoal. O que eu queria trazer aqui para vocês? Primeira coisa, né? A gente precisa entender que quando a gente fala do banco de dados Oracle, nós temos a instância e nós temos o database, né? A instância é uma alocação de memória mais os processos backgrounds, tá? Então é de fato você ter a sua instância de banco de dados no ar, só que você não consegue acessar o database se você não tiver uma instância no ar, tá? Então você vai conseguir conectar através de uma instância, tá? E o outro elemento que nós temos é de fato o database, né? Que é um conjunto de arquivos localizados em disco, tá? Então, nós temos uma estrutura de armazenamento do database, do banco de dados, que ele pode ser considerado como physical e lógica perspectiva. Então, nós temos basicamente duas perspectivas quando a gente fala aí sobre as estruturas de armazenamento do banco de dados. Então, você coloca aqui, ó, física e a lógica, tá? Então, essas são as duas perspectivas que nós temos. E o que eu quero trazer para vocês hoje? A gente falar um pouco sobre a estrutura física, né? Onde basicamente os dados físicos, né, são dados que são visualizados a nível de sistema operacional, tá? Então, a gente tem que entender que o que a gente consegue visualizar ali no sistema operacional é, de fato, a estrutura física do banco de dados Oracle, tá? Então, quando você está dentro do Linux, por exemplo, faz um ls, faz um ps para poder listar ali os database files, os processos, basicamente, aquilo que você consegue visualizar dentro do sistema operacional é a estrutura física, tá? E quando a gente fala dentro da estrutura física, né, você vai conseguir visualizar também esses elementos, né, do que você coloca dentro do seu disco, né, do sistema operacional em si. Você consegue visualizar, basicamente, quando você cria um banco de dados, tá? Então, você, independente da ferramenta que você for utilizar, se for utilizar o DBCA, se for utilizar o Create Database para criar um banco de dados, você vai ver que muitas vezes você vai precisar passar a localização física dos componentes, tá? Então, quando você vai criar o banco de dados pelo SQL Plus, pelo DBCA, cara, você vai estar visualizando ali as estruturas físicas. A primeira coisa que você tem ali de estrutura física é a questão dos data files, tá? Então, os data files basicamente são os arquivos de dados que nós temos ali dentro do banco de dados, né? Onde basicamente um banco de dados ele vai ter normalmente ele tem mais, né? Mais de um data files, mas ele vai ter basicamente os internos ali, que são os data files da System, da Undo, da Sysalx, e também os data files ali relacionados aos arquivos de dados, né? Então, quando você cria uma table space, você vai ter que ter um data file relacionado, tá? E, basicamente, dentro desses arquivos, desses data files, né, você vai ter uma estrutura lógica que corresponde à table space, onde lá você vai conseguir criar tabelas, onde você vai conseguir criar índices e você vai conseguir realmente acessar o seu ambiente, tá? Então, nós temos basicamente essas duas perspectivas aí quando a gente está falando do nosso banco de dados. Então, você tem que entender que nós temos a parte física e a parte lógica, e que quando a gente está falando especificamente da parte física, é aquilo que a gente consegue ver a nível de sistema operacional, onde você realmente consegue visualizar. Outro elemento que nós temos aí na parte física também, né, além dos data files, são os control files, tá? São os arquivos de controle do nosso banco de dados. E para que servem os control files, né? Os control files são utilizados aí basicamente para ter informações do seu banco de dados em si, né? Informações de controle,
tá? Onde ele vai ter a localização dos arquivos no sistema operacional, dos data files, né? Onde ele vai ter o SCN, que é o Secret Change Number, e inclusive dentro do control file também pode estar armazenado, inclusive, algumas informações relacionadas à localização dos seus backups, tá? Então também o control file é um cara que mantém os metadados aí da estrutura física do database e que é um arquivo também fundamental quando se fala de recuperação de dados, de backup, etc. Outro cara também que nós temos aqui, dentro dessa parte física, tá? São os online redo-logs, tá? Os online redo-logs, basicamente, eles consistem aí em um conjunto de 2 ou mais redo-log files, tá? E esses redo-log files, basicamente, são criados aí para você gravar todas as informações, todas as mudanças que foram feitas aí dentro do seu banco de dados, tá? Então, ele é um cara também fundamental que ele vai estar dentro da estrutura física também, que você vai conseguir visualizar lá dentro do sistema operacional, tá? Então, esses são os elementos que eu queria realmente frisar para você sobre a estrutura física do nosso banco de dados, que podem ser visualizadas a nível de sistema operacional, tá? Alguns exemplos, essa questão de prova de certificação, tá? Data files, control files e online redo logs, onde você consegue estar visualizando, beleza? Lembrando que nós temos também a estrutura lógica, onde na estrutura lógica você consegue basicamente ver somente dentro do banco de dados, através de consultas de SQL, visualizando lá a questão das tabelas, etc. Mas a estrutura física realmente são elementos fundamentais. Quando a gente está falando dos data files aqui também, ele tem a questão aqui dos temp files, tá? Que também, as templates temporárias, elas vão estar relacionadas também a alguns data files, tá? Então, é um tipo de data file que nós temos lá, onde nós temos também a possibilidade de visualizá-los dentro da estrutura física do banco de dados, beleza? Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de armazenamento do nosso banco de dados, existem vários mecanismos que você pode armazenar. Um deles é colocando no sistema, um file system de sistema operacional, né? Então, é um elemento lá que você pode colocar dentro de um sistema de arquivos, né? Dentro lá do sistema operacional, você consegue visualizar os arquivos, você pode armazenar dentro de um file system, tá? Então, muitos bancos de dados, normalmente, eles vão estar em file system. Outra questão que você pode colocar é um cluster file system, tá? Que é um ambiente de, por exemplo, quando você está falando de um Oracle Hack, tá? Onde você tem a possibilidade, por exemplo, de ter que armazenar as informações do seu banco de dados em um sistema de arquivos compartilhados, né? Onde você tem a possibilidade de ter várias máquinas acessando aquele mesmo cluster file system, tá? Então, existe essa possibilidade, normalmente essa possibilidade ela é utilizada quando se fala de Oracle Hack, né? De um cluster de banco de dados, tá? Outra opção que nós temos também, bem interessante, é o Oracle ASM, tá? Que é o Automatic Storage Management, tá? Basicamente, é um file system designado exclusivamente para usar pelo banco de dados Oracle, tá? Então, muitas vezes, até a recomendação, as boas práticas, realmente você utilizar o ASM, tá? Então, quando a gente fala de estruturas físicas, a gente tem que entender que nem sempre só o sistema de arquivos lá do sistema operacional é a única opção de você armazenar esses dados, tá? Você pode armazenar esses dados em um cluster file system, você pode armazenar o seu banco de dados dentro de um Oracle ASM também, beleza? Então, esses são os pontos que eu queria realmente trazer aqui para vocês tenham a clareza do que é possível, de como que funciona realmente as possibilidades quando se fala da estrutura física de armazenamento do banco de dados Oracle, beleza? Então é isso, pessoal. Se você está gostando dos vídeos aqui do canal, cara, se inscreva, habilite as notificações, fique ligados, porque toda semana estão saindo os vídeos novos aqui no canal e quem sabe a sua dúvida pode ser o tema aí do próximo vídeo. Realmente a gente traz esse podcast para poder trazer uma experiência de conceitos para que você consiga realmente dominar o banco de dados Oracle, que é o banco de dados número 1 do mundo. Se você quer saber sobre como que funcionam esses conceitos na prática, a gente também faz vários workshops, tá? Então aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o nosso canal do Telegram, onde lá você tem a possibilidade de acessar também, de se inscrever e estar por dentro, né, de todos os workshops e ter acesso também a aulas mais práticas, tá? Onde a gente mostra, por exemplo, esses conceitos aqui sendo executados na prática, beleza? Lembrando, pessoal, que também essa experiência aqui vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict. Então se inscreva no nosso canal, habilite as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Se tiver alguma dúvida, deixe sua dúvida aqui embaixo. Lembrando que para quem é aluno, esse aqui é um tema que cai no
que está basicamente no primeiro módulo de administração, onde nós temos lá aulas mostrando a parte física e lógica na prática, tá? Então, se você é um aluno, cara, você já tem acesso a aulas completas que mostram esses temas aqui e esses conceitos na prática para que você consiga levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!